Oiê, amores! Bom, mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Finalmente vim gravar o relato de parto que tanta gente me pediu. O Davi tá aqui dormindo, gente, e dormindo, né? E ele sempre fica resmungando, sempre fica fazendo esses barulhinhos, então vocês ignorem. Mas vamos começar. Antes de tudo, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram pra vocês me acompanharem o dia a dia com o Davizinho. Curtam o vídeo, comentem aqui embaixo sugestões para os próximos e compartilhem com os amigos. Bora lá! Tudo começou no dia 1º de julho. A médica tinha me dado uma carta de encaminhamento pro hospital para internar, né? Porque algumas pessoas aí devem saber, mas em maio, que foi quando eu completei 21 anos, meu convênio acabou. Só que quarta-feira eu tava com 40 semanas e 5 dias. Eu ia completar 41 semanas na sexta-feira. Então a gente foi, eu e o pai dele, né? A gente foi no hospital e eles pediram pra voltar depois de 2 dias. No caso, quando eu completava 41 semanas. E aí no dia 2 a gente foi em outro hospital. E a moça falou pra mim que não tinha problema, né? A médica falou que não tinha problema, um dia de diferença. E fez o papel lá, o encaminhamento já pra internar. Eu fui lá pro quarto já, né? Me preparar, a indução do parto. Só que eu tinha colocado na minha cabeça que ia ser cesárea. Por quê? Eu já tava com 41 semanas praticamente. E nada de dilatação. Nesse dia antes de internar eu fiz a triagem, né? Fiz cardiotoco, fiz exame de toque. Desde as 37 semanas eu tava com 1 centímetro de dilatação. Continuei com 1 centímetro com 41 semanas. Nada mudou. Então eu já coloquei na minha cabeça que eu ia ter cesárea. Fui pro quarto, explicaram pra mim que eles iam colocar 4 comprimidos lá embaixo de 6 em 6 horas pra indução, né? Pra induzir aí a dilatação. O Juan, né, o pai do Davi, ele ficou comigo o tempo todo. Eu tava super preocupada, achando que ele não ia poder ficar, que ele só ia poder ficar quando fosse pra ganhar, ainda mais por causa dessa pandemia aí. Mas enfim, ele pôde ficar, graças a Deus, porque eu sofri muito, gente. Eu não vou romantizar parto aqui, não vou mesmo. 8h30 da noite foi quando tudo começou. Eu não sei como vocês contam o tempo de trabalho de parto, mas eu contei do momento que eles começaram a induzir. Porque, querendo ou não, gente, minha bolsa só estourou depois, eu não tava dilatando, eu não tava tendo contração. Então eu comecei a contar a partir do momento que eles começaram a induzir. Da hora que eles começaram a induzir até o Davi nascer, eu fiquei em 21 horas em trabalho de parto. 21 horas. Então assim, eu sofri muito, muito mesmo. 8h30 da noite eles colocaram o primeiro comprimido. E assim, aí você já começa a sofrer. Por quê? A enfermeira falou pra mim: você vai virar de lado, ficar com as perninhas dobradas, fechada, e só vai poder levantar depois de 1 hora. Então assim, se você ficar com vontade de beber água, se você ficar com vontade de ir no banheiro, você não pode levantar enquanto não passar essa 1 hora. E aí foi lá, colocou, né, o remedinho lá. E antes fizeram o exame de toque, fizeram o cardiotoco, enfim, não aconteceu nada. Passou as 6 horas, elas vieram colocar o segundo comprimido. Aí, sempre antes do comprimido, eles fazem o exame de toque e fazem o cardiotoco. Fizeram o exame de toque, tava com 1 centímetro ainda de dilatação. Depois que acabou o cardiotoco, né, que você tem que ficar fazendo durante 20 minutos, a médica veio e falou assim pra mim: você tá sentindo dor? Eu falei que não. Aí ela falou assim: ah, porque no seu cardiotoco deu que você tá com contração. Aí eu falei: não, eu não senti nada. Aí ela falou: sua barriga ficou dura? Eu falei: ficou, mas depois parou e eu não senti dor nenhuma. Aí ela: então tá bom, qualquer coisa você me avisa. E colocaram o segundo comprimido, né, 2 horas da manhã. Foi passando as horas, quando ia dar 4 horas da manhã, o Juan, ele falou que ia dormir. E eu falei: ah, vou também, né, não vou ficar aqui acordado olhando pro teto sem fazer nada. O Juan se arrumou lá na cadeira, eu fui, peguei minha coberta, me cobri e fui dormir. Eu fechei os olhos, na hora que eu fechei os olhos, eu senti um chute muito forte do Davi. Tanto que eu virei pro Juan e falei assim: nossa, o Davi, ele deu um chute muito forte. Que chega a doer, gente, mas eu achava que era o Davi, né? Aí daqui a pouco, que eu acabei de falar isso, eu senti escorrendo muito líquido. Eu falei: Juan, eu tô fazendo xixi sem querer fazer xixi. Eu sabia que era a bolsa que tinha estourado, tá, gente? Mas eu falei porque foi a reação que eu tive. Eu tirei correndo o cobertor pra não molhar e falei pra ele chamar a enfermeira. Aí ela falou que era a bolsa que tinha estourado e mandou eu ir tomar banho. Aí eu fui pro chuveiro,
e voltei lá pra parte onde eu tava deitada. Depois que eu deitei, isso era 4 horas da manhã, tá? Eu não tive mais paz, eu não tive mais sossego. A minha bolsa, ela estourou antes do tempo. Quando a bolsa estourou, elas vieram fazer o exame de toque, eu tava com 1 centímetro pra 2 de dilatação. Elas falaram que não era pra minha bolsa ter estourado ali naquela hora, mas estourou antes do tempo. Eu não sei o que isso pode gerar, tá? Mas quando o Davi nasceu, ele teve que tirar sangue. E depois o médico veio falar pra mim que não tinha dado nenhuma infecção nele pelo fato da bolsa ter estourado antes. Então, assim, alguma coisa tem aí, tá? Mas eu não sei o que. Nisso, gente, eu falei, beleza, tomei um banho, vou dormir. Iludida eu. Gente, eu comecei a ter muita contração. Quando você tá em trabalho de parto ativo, você tem contração de 5 em 5 minutos. Gente, a minha contração tava vindo de 1 em 1 minuto. Eu não tinha descanso. Eu comecei a gritar. Tinha mais mulheres, acho que tinha mais 4 mulheres comigo lá, ganhando bebê. E elas não gritavam. Tipo, até gritava, mas eu fazia um escândalo. Eu não tinha tempo de parar de sentir dor. Então eu gritava muito, eu sentia muita dor. Eu gritava pra fazer a cesárea, porque doía muito. Eu começava a falar pra eles, eu quero fazer a cesárea, eu não vou aguentar, não sei o que lá, faz a cesárea em mim. E nada. Nisso eu fiquei até de manhã cedo nisso, gente. Aí depois, claro, a contração foi dando uma trégua, né, foi vindo com mais tempo, assim, não passava de 5 minutos, tá? Não passava, eu tenho certeza disso. Mas eu sofri muito, eu sentia muita dor. E aí eu comecei a falar pro Juan que eu não ia aguentar, que eu queria fazer a cesárea. Aí eu acho que, se eu não me engano, o Juan tinha falado pra mim que já era umas 7, 8 horas da manhã. Eles mandaram eu ir caminhar, gente, por quê? Depois do segundo comprimido, eles não me deram mais comprimido nenhum. Eles só vinham, eu falo as enfermeiras, tá? Porque só tinha mulher lá. Elas vinham fazer exame de toque, eu continuava com 2 centímetros de dilatação. E elas falavam pra eu ir andar. Eu tentava ir andando, só que doía muito. E eu comecei a sentir tanta dor que eu comecei a vomitar. Então, assim, eu via as mulheres ao meu redor super tranquilas. Eu via as mulheres que chegavam depois de mim lá, ganhando bebê. E eu ainda tava lá. Eu vomitei 4 vezes. Eu não conseguia comer, eu não conseguia tomar água. Então, assim, eu fiquei super desidratada. Eu fiquei com fome. Eu vomitava pra tudo quanto é lado. E aí eu fui andar com o Juan pra ver se dilatava. E eu ia apoiada nele porque eu não conseguia andar de tanta dor. E aí eu voltava, deitava. Ainda assim, eu tava com 2 centímetros de dilatação. Eu gritava. Então, assim, eu comecei a desistir de tudo. Eu comecei a falar pro Juan que eu queria fazer cesárea. E eu sentia tanta dor que eu comecei a ficar cansada, gente. Eu comecei a ficar sem força, porque eu já não tava comendo. Eles trouxeram o café da manhã, trouxeram o almoço e nada de eu comer, nada de eu dilatar. Não conseguia tomar água, minha boca chega, rachou aqui no meio, ficou sangrando porque eu tava, sabe, desidratada. Eu fiquei 21 horas ali naquele processo, então não foi fácil. E elas mandavam eu entrar embaixo daquele chuveiro, e pra mim aquele chuveiro tava super gelado. O Juan falava pra mim que tava quente. Mas, gente, pra mim, ele tava assim, de morno pra frio. Eu não sentia nada quente. Não é à toa que de tanto eu entrar embaixo daquele chuveiro, que eu acho que eu entrei umas 3, 4 vezes, eu fui embora do hospital resfriada. E toda hora elas mandavam eu ficar embaixo daquele bendito chuveiro. Teve um momento que eu tava sentindo tanta dor que eu comecei a espernear. Eu comecei a falar que eu queria fazer a cesárea, eu comecei a falar que eu não aguentava mais, eu comecei a falar que eles estavam judiando de mim. E o Juan vendo aquilo, ele tomou minhas dores, lógico. Então começou, porque eu falando aqui pra vocês, parece que eu tava bem, que não era tudo isso. Só que, gente, eu tava sofrendo tanto que o Juan, ele foi atrás no hospital da assistente social pra eu fazer a cesárea. Eles não queriam deixar ele falar com a assistente social. Ele foi falar com a assistente social. Ele falou com a segurança do hospital, porque a segurança falou que ele não podia ficar lá. E aí ele conversou com ela e ela deixou ele ficar lá o processo inteiro comigo. Ele conversou com a enfermeira-chefe pra fazer a cesárea e ele conversou com o médico. E aí o médico, teve uma hora que o médico foi me ver. O médico foi lá onde a gente tava, porque só fica as enfermeiras lá, né? Enfermeira obstetra, as enfermeiras mesmo, não fica médico. E aí o médico foi lá me ver, só que eu tava tão assim, ó, gente, eu já tava, meu olho ficou o tempo inteiro assim, ó,
Isso quando eu não fechava achando que eu tava desmaiada, né? Eu não sei, é uma lei de Murphy na minha vida que a contração parava. Só que quando eles vinham fazer ou cardiotoque em mim ou o exame de toque, a contração voltava justamente nessa hora. E aí o médico veio, eu nem consegui olhar pra cara dele, gente, porque eu ficava virada de lado, só que eu tava com a cabeça assim, ó, olhando pra cima, assim. E o médico tava desse lado. Então ele veio e ele falou assim, deixa eu te examinar. Aí eu comecei a falar, ninguém vai tocar em mim, eu não quero, ninguém vai me examinar. Ele simplesmente virou pro Juan e falou assim, eu vou prescrever um remédio pra diminuir a dor dela da contração. E saiu. Aí foi o processo que eles começaram a colocar um monte de remédio na minha veia, um monte. Eles vieram com um Dramin primeiro, né, no soro pra eu parar de vomitar. Aí veio a enfermeira com um bendito remédio lá, que eu acho que era de pirona e Buscopan. Eu acho, eu nem lembro. Mas ela veio na seringa. E eu não tinha visto, eu achei que eles iam pôr no soro. A minha veia, ela é muito fina e eu tava com acesso na mão, porque eu não tiro no braço. Porque eu tenho um traumazinho de infância, de tanto que minha veia estourava, meus braços ficavam toda roxa. Minha veia continua sendo fina, mesmo que é da mão, minha veia é muito ruim. Ela veio, enfiou aquela seringa, gente, no momento que ela apertou o remédio, ela foi com tudo, né? Só colocou e pronto. Parece que eu acordei, sabe? Parece que o jeito que eu tava morta lá, eu acordei. E aí eu dei um escândalo, eu falei assim, não coloca o remédio com tudo na minha veia. Você vai estourar a minha veia. Sabe o que ela virou e falou pra mim? Se estourar, a gente fura de novo. Aí eu falei, não vai furar de novo coisa nenhuma, não é pra colocar remédio com tudo na minha veia de uma vez só. E ela pegou e saiu. Só que assim, gente, eu não tenho nada que reclamar das enfermeiras de lá, tá? Todas me trataram super bem. Eu até fiquei surpresa porque todo mundo que eu vejo fala que as enfermeiras são más, que as enfermeiras judiam, que as enfermeiras não gostam que grita porque elas judiam mais. Gente, todas as enfermeiras me trataram assim com um amor. Todas ali já sabiam quem eu era, me chamava pelo meu nome. Todas chamavam Davi pelo nome dele, entendeu? Todo mundo ali me tratou super bem. Eu não tenho o que reclamar. Ela não sabia que minha veia era fina, ela não tem culpa. Ela colocou com tudo porque já é hábito, né? Eu sei que eles só colocam o remédio ali pronto. A enfermeira que fez o meu parto, a enfermeira obstetra, né? Ela ficou me acompanhando e aí toda hora ela vinha fazer aquele bendito cardiotoco que eu não aguentava mais. E fazer o exame do toque, né? E vinha a contração. E aí ela vinha e ela falava, Mirella, vamos escutar o coraçãozinho do Davi? E eu falava, não vai fazer nada. Ela, Mirella, a gente precisa ver se tá tudo bem. A gente precisa ver sua dilatação. E eu ficava, não, eu não quero, eu não vou deixar. Só que aí eu ficava, depois, né, óbvio que ela fazia depois, gente, porque não tem como você não deixar. Depois de um tempo ela veio, né, as outras vezes, e eu ficava, calma, só deixa eu passar a contração, calma, espera um pouquinho. E ela esperava, sabe, foram super gentis. Nesse processo que eu falei pra vocês, que eu vomitei 4 vezes, foi durante as horas, né, que eu fui tendo parto. Então, assim, eu fui sofrendo muito ao longo do tempo. Eu vomitei no corredor, eu vomitei lá no quarto onde eu tava, eu vomitei no chuveiro, eu vomitei, tipo, sabe? Em todo lugar que dava pra vomitar, eu vomitei. Eles vieram fazer o exame de toque, eu acho que eu tava já com 4 centímetros de dilatação. E eu não aguentava mais, porque não dilatava. E eu ficava, meu Deus do céu. E eu continuava implorando pela cesárea. E aí a enfermeira explicou pro Juan, porque assim, eu já tava acabada. Então eu não sabia o que tava acontecendo ao meu redor mais. Eu não tinha mais noção de que horas eram, eu não tinha mais noção do que o Juan tava falando, porque o Juan ficava conversando comigo e eu ficava assim, Eu tava tão cansada de não dormir, que eu sei que eu tentava dar uns cochilos, sei lá, de 2 minutos. E eu lembro que eu começava a falar sozinha, porque eu começava a sonhar e meio que eu respondia. Teve uma hora que eu ficava assim, ai! O Juan contou pra mim que a mulher que tava do meu lado, né, a mãezinha lá que tava ganhando o bebê dela, quando eu falava isso, ela ficava, ui! Aí teve uma hora que o Juan falou que eu falei assim, me ajuda, Deus! E ela falou, me ajuda também! Eu queria muito ter escutado isso, mas quando ele me contou, eu ri tanto, que ele falou assim que parecia que a gente era amiga de parto, sabe? O que eu gritava, ela completava. Eu já tava com acho que 5 para 6 centímetros de dilatação. Veio a enfermeira, ela nem quis falar comigo. Gente, eu acho que elas não aguentavam mais. Elas sabiam que tudo que elas falassem eu não ia nem querer saber. Mas aí a enfermeira, ela entrou lá, na parte que eu tava do quarto, e foi falar pro Juan. Eu tava do lado, eu tava escutando, claro. Falou assim pro Juan pra dar ocitocina, pra colocar ocitocina. E aí ela explicou pra ele
como que funcionava tudo, só que eu não queria. Então na hora que ela começou a falar com o Juan, eu não escutei o que ela falou, só ouvi ela falando, ai, vamos colocar ocitocina. Eu não entendi ela explicando pra que funcionava, eu não entendi ela falando mais nada, eu só escutei isso, porque durante toda a conversa que ela teve com o Juan, eu fiquei falando, não vai pôr nada, eu não quero. Então assim, eu nem escutei o que ela falou. E aí ela saiu, e o Juan veio começar a falar comigo, e eu já comecei, não quero. Só que aí ele falou assim, ó, a enfermeira falou que eles não vão fazer a cesárea, porque você é nova, não tem risco à gravidez, e já tá induzindo o parto e você tá tendo, né, um progresso, tá dilatando. Aí ele falou assim que ela tinha falado que eu podia ficar nisso até o dia seguinte, né, mais de 24 horas ali, e não dilatar, e o Davi não nascer. Então assim, eu ia ficar sofrendo, não ia adiantar nada, só que elas só podiam pôr a ocitocina se eu autorizasse, tá? Nisso eles vieram com um sorinho, falaram que era pra hidratar. Dizem que esse soro aí é pra você sentir mais dor ainda, né? Mas, gente, eu não senti nada. Não sei se doeu mais, eu não senti nada hidratando, tá? Eu só sei que eles jogaram tanto remédio na minha veia, tanto remédio, que depois que o Davi nasceu, eu fiquei uma semana ainda com o braço dolorido de tanto remédio. Sério, eu sofri demais. O Juan me explicou lá que era pra ajudar, pra dilatar mais. Só que eu fiquei, não quero saber, não vou, não quero. E aí, gente, nisso eu fui ficando do mesmo jeito, sabe? Tava lá deitadinha, gritando de dor, sofrendo com as contrações. Eu comecei a pensar na minha cabeça, poxa, realmente eles não vão fazer a cesárea em mim. Eu acho que eu vou pedir a ocitocina. E eu sabia que ia doer, porque assim, nessa altura do campeonato, eu não sei o que aconteceu, mas o Davi, ele foi totalmente pro lado esquerdo do meu corpo. Do meu lado direito, nem parecia que eu tava grávida, porque a minha barriga, ela murchou totalmente, ficou totalmente murcha, sério. E ele ficou assim, em pezinho assim, totalmente do lado esquerdo. Então, quando vinha a contração, começou a doer mais do que antes. Doía muito, então acho que é pelo fato dele estar só de um lado da barriga. Só que aí eu comecei a pensar, poxa, e se eu ficar aqui até amanhã e eles não fizerem a cesárea em mim, eu vou ficar sofrendo, eu vou ficar sentindo dor à toa. E eu fiquei triste, gente, mas eu falei pro Juan, chama a enfermeira pra eu falar com ela. Ele foi e chamou a enfermeira. Eu perguntei pra ela pra que servia a ocitocina. Ela falou que era pra regularizar, né, as contrações. Explicou que era pra ajudar a dilatar e ajudar o bebê a descer. Eu perguntei pra ela se ia doer muito. Ela falou que ia doer mais, só que era melhor do que eu ficar ali sofrendo, porque o processo ia ser mais rápido. Ia doer, mas ia ser mais rápido. Vida de mãe me chamando, dei uma pausa aqui, mas continuando. Na hora que eu falei assim pra ela, tudo bem, pode colocar a ocitocina. Ela só foi e gritou, fulana, monta a ocitocina pra Mirella. Aí eu falei, é agora, Jesus, é agora. Eu nem besta, nem nada, né? Quando eu andava, eu percebia que a contração, ela não ficava tão forte assim. Então, eu já, na hora que eles colocaram a ocitocina em mim, que veio com aquele trambolho, né? Eu já fui e levantei. Eu falei, ixi, eu vou ficar com esse negócio em pé, andando até não aguentar mais, porque eu não vou ficar sentindo dor à toa, não. Aí eu me pendurei no Juan, o Juan foi me carregando e arrastando aquele negócio. E eu peguei e fiquei andando. Só que assim, gente, eu já não tinha mais força, eu já tava acabada. Depois disso, enquanto eu tava andando, elas falaram assim que as moças da limpeza, né, iam limpar lá o quarto e que a gente ia pra outro canto. Eu não sei porquê, mas todas as mamães que estavam lá comigo foram pra outro lugar. E eu já fui direto pra sala do parto, né, pra onde o Davizinho ia nascer. Não sei porquê eu, mas enfim, fui. Mas é um cuidado de Deus muito assim com a gente, né, porque nessa parte ficou literalmente eu e o Juan sozinhos lá. Então foi um momento assim, único, sabe? Lá na sala de parto tem umas barrinhas, né, pra você ficar fazendo o agachamento. A Juan falou, vamos tentar fazer pra dilatar. Eu já não tinha mais força, ele me segurou, eu segurei lá nas barrinhas, tentei fazer, mas fiz acho que uns 5 com ele me segurando. E continuei andando. Só que teve uma hora que eu não aguentava mais, gente. Teve uma hora que, de verdade, as minhas forças acabaram. Eu tinha medo de não conseguir fazer força pra ganhar o Davi, porque literalmente eu tava, sabe? Não é à toa que teve uma hora que eu falei pro Juan, eu não vou ter força pra ganhar o Davi. Eu não vou ter força pra fazer ele nascer. E por isso que também ele foi atrás lá de todo esse pessoal pra pedir pra eu fazer a cesárea. E a gente voltou pro quarto, eu falei, eu não consigo mais. Aí eu fui e deitei. Nisso que eu deitei,
eu já nem gritava mais. Assim, quando a contração vinha, eu dava um grito, mas aí eu comecei a respirar, né? Que foi o que o Juan me falou o processo inteiro. Respira, respira. Só que assim, gente, na hora que você tá sentindo dor, você não quer saber de respirar. Você grita, você faz um escândalo. Só que ali eu já não tinha mais força. Tinha de verdade acabado minhas forças. Eu tava assim, sei lá, eu já não tinha mais esperança de nada. E aí eu só respirava. Eu sentia muita dor, eu gritava no comecinho assim, dava um grito e respirava. Respirava porque não tinha mais o que fazer. Elas vieram fazer o exame de toque e aí elas falaram, nunca eu tava com o centímetro certo. Elas sempre falavam, ai, tá de tanto pra tanto. Aí elas falaram que eu tava de 6 pra 7. Depois que elas saíram, gente, eu não saí mais daquela posição. Meus joelhos, eles ficaram na posição dobradinhas assim, sabe, já pra ganhar o bebê, durante 3 horas. Eu sei porque depois eu vi os vídeos, tá? Que o Juan, ele filmou. Eu acho que eu vou pôr aqui pra vocês verem uns pedaços. Vou gravar esse vídeo porque eu sei que o Davi já vai vir. Que eu sinto. Já ele vai vir. Vem, Davi, vem, Davi, vem, Davi, vem, Davi. Ó, cara de pai, ó, cara de pai. Mas aí, ó, você vai olhar aqui, filho. Última vez que a gente vê seu coraçãozinho batendo nesse negocinho aqui. E agora a gente vai ver pessoalmente. A sua mãe já tá até dando coisinha porque já você tá aqui com nós. Tô cansado, filho, tô cansado. Sua mãe também. Ó. Mas a gente tá feliz que você vai vir, que tá acabando. Eu vou dar a mão pra ela, filho, calma aí. Ele deu uma filmadinha lá e eu vi pela hora do vídeo, mas eu fiquei 3 horas nessa posição. O meu joelho, durante assim alguns dias, doía demais, ficou super dolorido porque eu não me mexia mais. Eu não conseguia ter força mais pra nada, cara, pra nada. E aí nisso eu fiquei, nesse processo. Só que assim, eu acho que não pode a ocitocina desde o começo. Eu nem sei quantos centímetros tem que estar, mas no meu eles colocaram de 5 pra 6. Mas, gente, se pudesse pôr a ocitocina com 1 centímetro, era o que eu teria feito do começo. Porque, assim, elas vieram fazer o exame de toque de novo, falaram que eu tava com quase 8 centímetros. E se eu lembro, elas nem falaram de 7 pra 8, falou quase com 8. E aí, nessa hora, na minha cabeça, começou a passar assim, meu Deus, o Davi vai nascer. Aí, a enfermeira virou pra mim e falou assim, se você pudesse andar... Aí eu já ia responder, né? Eu já ia falar assim, eu não consigo. Aí ela falou assim, seria melhor, mas eu sei que você não consegue mais. Gente, tipo, super empática. Uma empatia assim, ó. E foi a enfermeira que fez o meu parto. Então, nossa, é um carinho que eu nem conheço. Mas o filho dela também chama Davi. E, nossa, incrível, 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 gente. Sério, eu sou muito grata porque eu orei muito pra Deus preparar o hospital, pra Deus preparar os médicos, pra Deus preparar o quarto, pra preparar tudo, tudo, tudo. E assim, eu tenho certeza que foi Deus que preparou cada enfermeira que tava ali pra eu fazer... pra eu ter esse parto que eu tive, porque apesar da dor, eu fui tratada super bem. Eu falei pra todo mundo que parecia hospital particular, porque de verdade, eles me trataram assim, ó, não tenho o que reclamar. Nisso ela saiu, né, a enfermeira saiu, e aí eu tava já assim, já até, sei lá, gente, eu tava lá no céu. Eu acho que eu fui no céu umas 3 vezes e voltei nesse processo. Mas eu olhava pro Juan e o Juan toda hora tava orando e eu ficava tipo, eu nem escutava mais nada, eu só escutava o que eu queria. Aí eu olhava pro Juan e o Juan orando, não parava de orar. Enfim, aí elas vieram fazer o cardiotoco, o exame de toque de novo, tava com 9 centímetros e eu falei, meu Deus, é agora. E aí eu falei assim pra uma das enfermeiras lá, pode fazer força? Como se eu soubesse qual é a força que é pra fazer. Eu tinha uma noção, mas eu não sabia como funcionava. Ela falou assim, não, quando for pra fazer a força, a gente vai te falar. Só que eu nada besta comecei a fazer força lá, né? Porque sempre falaram pra mim, é a força de fazer cocô. Eu comecei a forçar, forçar, forçar. Tadinha de mim, iludida, achando que isso ia funcionar, né? Mas enfim. Aí a enfermeira que veio fazer o meu parto, ela veio e falou assim, quando você sentir vontade de fazer cocô, você me avisa. Só que eu não entendi na primeira vez, gente. Eu tava tão... que eu nem entendi o que ela falou. Então, assim, eu não avisava ela. Eu fiquei lá um tempinho, né? Só que ela veio de novo. Ai, quando você sentir vontade de fazer cocô, você me avisa. Aí eu falei, foi isso que ela falou. Aí eu peguei, tipo, falei pra ela, tô com vontade de fazer cocô. E aí, tipo, nisso, gente, começou um processo
sabe? Ela veio e explicou pra mim assim, quando a contração vir, você faz força. E aí eu fiquei assim, tá bom. Na primeira, eu já comecei a gritar, né? Que eu achei que, nossa, mudava alguma coisa. Aí ela explicou pra mim assim, se você gritar, a sua força, ela vai sair pela boca. Ela falou assim, suga o ar, puxa o ar e segura. E aí você faz força. Então assim, eu comecei a fazer isso. Gente, eu juro pra vocês que se o processo do parto fosse só fazer força pro bebê nascer, porque não dói pra ele nascer, gente. Eu juro pra vocês, assim, nessa hora, foi a hora que eu menos senti dor. Porque assim, você não sente dor, você tem a contração. Só que como você tá fazendo força, você tá concentrada na força, você não sente dor. O único problema é que você cansa. Porque assim, você tem que, né, forçar. Eu já tava sem energia pra nada, então pior ainda. Então cansa muito. E aí o que acontecia? A cada contração, eu conseguia fazer 3 forças. As 2 primeiras eram realmente assim pra valer. E a terceira era mais uma, porque eu já tava sem ar, já tava cansada. Aí passava a contração. Aí vinha a contração de novo, aí eu ia lá e fazia as forças. Eu nem sei quantas vezes eu fiz isso. Mas aí eu sei que o Juan e a enfermeira falaram assim, já dá pra ver a cabecinha dele. Já dá pra ver o cabelinho. Gente, na hora que eu escutei isso, vocês vão... Não sei se vocês vão acreditar ou não. Mas na hora que eles falaram... Porque assim, o Juan só faltou empurrar a enfermeira e fazer o parto. Porque ele não saía dali. Ele tava do lado da enfermeira acompanhando tudo. E aí na hora que eles falaram, já dá pra ver o cabelinho. Gente... Ai, eu sou maluca. Meu Deus, meu filho tem a mãe muito doida. Na hora que eles falaram isso, eu só falei assim... Puxa ele pelos cabelos. Foi a única coisa que eu falei. Eles falaram assim, já dá pra ver os cabelinhos. Eu falei, puxa ele pelos cabelos. E aí a enfermeira falou, mas ele é carequinha, não tem como. Eu fiquei assim, será que se ele tivesse cabelo ela tinha puxado? Porque eu não sei o que é pior. Mas ele nasceu assim, ó, com cabelinho, tá vendo? Bem pouquinho. Então por isso que ela falou, ele é carequinha. Depois disso, gente, eu fiz uma força lá. Só que a minha contração, ela foi embora na hora que o Davi tava entalado aqui pra sair. Eu senti a cabeça do Davi aqui já, saindo. Então assim, quando a contração, né, parou e eu parei de fazer a força, o Davi não voltou mais. Porque quando você tá fazendo a força, o bebê tá ali indo. Aí você para, o bebê volta. Então assim, como o Davi já tava aqui, né, já tava pra sair, ele não voltou mais. Então a contração acabou, a força acabou. O Davi ficou aqui parado. Eu fiquei assim, misericórdia. Da minha cabeça eu fiquei, que sensação estranha, meu Deus. Vocês estão vendo como o Davi mama, né, ó. Acabou de mamar. Um tempão que ele ficou mamando. Esse neném lindo da mamãe. Eu fiz mais uma força, o Davi nasceu. Ai, vocês podem me chamar de louca, gente. Mas na hora que o Davi saiu, eu tive a sensação que o Davi era desse tamanho. Só que eu tava assim, tão grogue que eu não conseguia levantar a cabeça pra ver, eu não conseguia fazer nada. Tanto que teve uma hora que o Juan falou assim, nossa, vem ver, ele tá saindo. A enfermeira também falou, vem ver, não sei o quê. Gente, quem disse que eu levantei a cabeça assim pra ver? Primeiro que eu não queria, tá? Porque eu não gosto dessas coisas não, eu tenho agonia, sei lá. Ainda mais saindo de mim. Aí eu falei assim, não quero ver nada e eu já nem tinha força também pra levantar. E aí o Davi nasceu, eu fiquei assim, na minha cabeça eu ficava, meu filho, não. Foi muito estranho. Ele saiu de mim, eu falei, meu Deus do céu. Mas enfim, o Davi nasceu às 5h49 da tarde do dia 3 de julho de 2020, pesando 3 quilos, 485 gramas e medindo 50 centímetros e meio. Gente, não tive laceração. Graças a Deus, não sei como, não me perguntem como, não precisei tomar ponto, tá? Mas quando isso acabou, realmente a dor vai embora, você nem se lembra. Eu até pedi desculpa para as enfermeiras, que eu falei assim, nossa, eu gritei demais, me desculpem, não sei o quê. Mas elas já estão até acostumadas, que elas falaram, imagina. Foi lindo, gente, o Juan cortou o cordão umbilical. Ai, foi maravilhoso, sabe? Mesmo depois de todo esse sofrimento, no final valeu a pena. Mas é isso, gente. Demorei, mas gravei, consegui gravar. Curtam o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal, mandem aí pras mamães verem. Compartilhem com todo mundo. Me sigam no Instagram, deixem sugestões de vídeos aqui. Um beijo e até os próximos. Fala tchau pro pessoal, meu amor, fala. Fala tchau, gente. Até a próxima. Ele tá fazendo força, eu acho que ele quer fazer cocô. Mas é isso, gente. Vocês já viram ele no vlog, eu vou continuar mostrando ele aqui. Hoje é sexta-feira, segunda-feira ele faz um mês, então vai ter vlog do mês aniversário dele. Mas é isso, um beijo.
E até os próximos. Tchau, galera!